Graça e paz. Boa noite. Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo, pastor Cláudio Carvalho. Antes de tudo, deixe seu like para nos ajudar com este trabalho. Se inscreva no canal se você é novo aqui. Compartilhe com o máximo de pessoas possível. Assim você estará ajudando o nosso trabalho. Comente aqui embaixo o que você achará deste estudo. Bom, iremos falar hoje referente à mitologia celta. Mas antes disso, vamos falar um pouco, principalmente da religião. A religião dos celtas é uma religião politeísta, ou seja, eles acreditam em diversos deuses relacionados com a natureza. Por este motivo, muito misticismo envolve as suas crenças. Eles realizam diversas cerimônias, festas e rituais em homenagens aos deuses e deusas. Em algumas cerimônias havia até mesmo sacrifícios humanos. Eu quero falar um pouco, antes de focar nesse segmento, se aprofundar o que é a mitologia celta, temos que falar também dos druidas. Druidas são sacerdotes sábios dentro da sociedade celta. Vamos entender um pouco referente a isso. Esta é a definição dos druidas. São os profundos conhecedores, conselheiros e responsáveis pelos rituais religiosos druídicos. São também juízes. No passado, tinham funções políticas importantes, originário de termos gaélicos, bretões e galeses. Druida significa, a palavra druida significa aquele que tem a sabedoria do carvalho. Os druidas faziam parte da sociedade celta. Eram as pessoas mais experientes e sábias dentre este povo. Eram responsáveis por resolver conflitos, fazer julgamentos, organizar rituais célticos e fazer oferenda aos deuses. Que visão os druidas tinham de Deus? Segundo ele, era necessário oferecer sacrifício de ação de graça aos deuses, e que somente cabia aos druidas intermediar estas cerimônias. Isso se dava pelo fato da crença de que os druidas seriam conhecedores da natureza divina e falar a mesma língua dos deuses. E qual que é a diferença dos celtas e esses druidas? Estes druidas eram considerados os juízes. Os celtas não tinham suas leis escritas, e somente os druidas Britten os conheciam teoricamente. Assim, essa classe de druidas tem por função percorrer as casas e as aldeias, a fim de resolver problemas e impasses que surgissem entre a população. Vamos falar um pouco da constituição dos celtas. Os estudiosos que se dedicam ao estudo entendem que a denominação celta é uma forma genérica desenvolvida para nomear uma série de povos que possuíam formatação cultural semelhante. Assim entendemos que os celtas são um povo que reúne etnias e tribos que, apesar de possuírem semelhanças culturais, eram distintas entre si. Os povos celtas tiveram sua origem cultural na Europa Central, mas a presença deles se espalhou por todo o continente europeu. Inclusive, idioma e cultura são os seus principais fatores utilizados
por historiadores e arqueólogos para definir-se quem era celta e quem não era. Portanto, o termo celta abrange uma multiplicidade de pequenas tribos e povos que possuíam uma origem cultural em comum. Eles habitaram diversas regiões do continente europeu e estiveram nas ilhas britânicas, na Península Ibérica, na Europa Central, na região que hoje é a atual Alemanha, em regiões do leste europeu, chegando até a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia. No entanto, por que ainda enxergamos diferentes povos como se eles fossem apenas um? A origem dessa classificação de um grupo de pessoas como povo celta, até onde sabemos, está no século V a.C. Os responsáveis pelo termo em questão foram os gregos, e os primeiros registros deles foram feitos por Hecateu de Mileto e Herodoto, dois eruditos, dois especialistas que, para tanto, utilizaram a expressão Keltoi. O termo celta era utilizado para referir-se aos povos que habitavam o norte das regiões litorâneas do mar Mediterrâneo. Era uma forma de generalizar uma variedade de povos que possuíam características em comum. E essa visão grega era apenas fruto do desconhecimento dessas culturas. Por fim, é importante falarmos que os historiadores não têm ideia se os celtas viam a si mesmos dessa forma. Isso reforça a ideia de que essa classificação veio de uma visão de fora, isto é, visão que os gregos tinham deles. Quando e onde surgiram os celtas? Quando e onde surgiram os celtas? Vamos entrar nessa questão. Quando e onde surgiram os celtas? Aqui vai estar mostrando a lápide entalhada com o estilo artístico típico dos celtas. Vai estar mostrando aqui. Como explicado, os celtas foram constituídos por povos e tribos que possuíam aproximação idiomática e cultural. Isso significa que existia uma origem cultural em comum entre eles, e ela aponta para a Europa Central. A evolução cultural de povos daquela região é apontada pelos historiadores como o surgimento dos celtas. E a partir de determinado momento, essas populações ganharam diferentes localizações na Europa. O estágio inicial deu-lhe-se com a cultura dos campos das urnas, que existiu na Europa Central e surgiu por volta de 1200 a.C. Ela é entendida pelos historiadores como uma cultura proto-celta, ou seja, que apresentava algumas iniciais características célticas. Com o tempo, ela foi evoluindo e dando origem a novas culturas. A primeira delas foi a cultura Hallstatt, e considera-se que nas suas fases finais, os povos influenciados por ela já manifestavam características celtas por volta do século V
a.C., surgiu a cultura latene, resultado do contato de povos da Europa Central com a cultura grega e da introdução do ferro nessa região. Esses povos, influenciados pela latene, eram considerados celtas. A localização dos celtas. Povos célticos, como os celtíberos e os lusitanos, estiveram na Península Ibérica, Portugal e Espanha. Os celtas estiveram em diferentes regiões do continente europeu, da Europa Central. Eles percorreram por toda a Europa e eles estiveram na Península Ibérica, aonde hoje é a atual Portugal e Espanha. Na Gália, aonde hoje é a atual França, chegando ao leste europeu, alcançando regiões como Líria e Trácia. Por volta dos séculos 4 e 3 a.C., a Europa Central estava muito povoada, não havendo recurso suficiente para todos. Além disso, as guerras entre os celtas começaram a ser mais comuns, e isso motivou algumas tribos a migrarem, daí se explicando a sua difusão pelo continente europeu. Algumas das tribos procuraram estabelecer-se no sul da Europa, em território grego e romano. Isso causou diferentes conflitos entre os celtas gregos e romanos. Os celtas que tentaram estabelecer-se na Grécia foram expulsos, e alguns deles se fixaram na Ásia Menor, onde hoje é a atual Turquia. Esses celtas ficaram conhecidos como Gálatas. O local na Europa que mais ficou conhecido pela sua tradição céltica foram as Ilhas Britânicas, a presença deles nos locais onde ficam atualmente a Inglaterra, país de Gales, Escócia e as duas Irlandas. Foi muito forte os gaélicos, pictos, britônicos, foram as principais tribos célticas nessa região. A existência desses povos começou a ser ameaçada com a presença romana, que promoveu a romanização de algumas das áreas habitadas pelos celtas. E com a cristianização que aconteceu na Europa no final da Antiguidade, no começo da Idade Média. Vamos falar um pouco da sociedade celta. Sociedade celta. Os guerreiros eram uma das classes sociais mais importantes da sociedade céltica. A organização dos celtas dava-se em tribos conhecidas como tuata. Cada tribo era uma junção de famílias que possuíam ligação cultural, religiosa e linguística. A grande diversidade de tribos célticas permite-nos dizer que, apesar das aproximações, poderiam existir diferenças consideráveis de uma tribo para outra, sobretudo na religião. Os celtas formavam uma sociedade estratificada e, portanto, hierarquizada. Os 4 grandes grupos da organização social céltica eram os druidas, os nobres, os guerreiros,
ocupando uma posição semelhante, e os homens livres e os escravos. O governo era realizado por um rei, escolhido entre os nobres e guerreiros. O grupo mais importante e influente da sociedade celta era os druidas. Eles se ocupavam de diferentes tarefas, e as principais delas estavam relacionadas com a acumulação do conhecimento da tribo, a elaboração das leis, a sua aplicação, inclusive, se necessário, contra o próprio rei, e a condução dos rituais religiosos. Todo o conhecimento obtido pelos druidas no âmbito religioso, jurídico ou filosófico era repassado para as novas gerações por meio da oralidade, por meio da palestra, por meio da pregação, por meio do anunciamento. Isso porque uma característica importante dos celtas é que a cultura deles se baseava na oralidade e não na escrita. Isso só se modificou com a crescente influência dos romanos sobre eles. Guerreiros e nobres representavam a aristocracia na sociedade celta. Os guerreiros celtas ficaram famosos e foram registrados na literatura greco-romana. Eram vistos como resistentes, e outros registros falavam que eles pintavam seus corpos de azul, e que alguns deles chegavam a ir para a guerra nus. Os homens livres eram homens comuns que tiravam o seu sustento do trabalho braçal, sendo principalmente camponeses. Na base da sociedade estavam os escravos, grupos que trabalhavam no auxílio dos agricultores e que eram obtidos como prisioneiros de guerra. A religião celta. Os celtas eram politeístas e adoravam diversos deuses, cada qual com a sua função específica. Os celtas realizavam diferentes rituais religiosos, dos quais o Beltane e o Samaim são os mais conhecidos. O Samaim, inclusive, foi a origem de muitas das práticas que caracterizam o Halloween, o Dia das Bruxas, conforme diz nos dias de hoje. Festa popular na cultura dos Estados Unidos. A religião celta tinha uma forte aproximação com a natureza, e por isso os rituais e festivais religiosos eram feitos ao ar livre. Entre os rituais está a realização de sacrifícios de seres humanos, sendo que neles a necromancia, previsão baseada na forma como o sangue jorrava ou como se as entranhas caíam no corpo da vítima. Os celtas acreditavam na reencarnação humana, e os túmulos de seus mortos continham diversos itens de uso pessoal daquele que havia falecido, incluindo símbolos religiosos. Outra crença celta era a da transmigração das almas humanas para os corpos de animais, sobretudo peixes e pássaros. O termo celta normalmente é usado para identificar um povo que viveu seu auge no século IV, 400 anos antes de Cristo, ocupando o noroeste do continente europeu. E as ilhas britânicas, como se dividiam em várias tribos independentes, os celtas também acabaram cultuando muitas lendas e deuses diferentes em cada região
da Europa em que se espalhavam. Aqui vocês irão estar conferindo quais são as divindades mais importantes dos principais grupos em que se divide a mitologia celta e a mitologia continental e a irlandesa. Aqui vamos estar apresentando os deuses, os principais deuses pagãos da mitologia celta. O primeiro deus pagão, Súceros, às vezes descrito como um rei dos deuses. Súceros representa a fertilidade e carrega um grande martelo de cabo longo. Ele usa o poderoso martelo para golpear a terra, despertando as plantas e convocando o início da primavera, época do plantio. Taranis, muito adorado no mundo celta, é o deus do trovão, que sempre atravessa o céu em uma carruagem. Os relâmpagos são as faíscas produzidas pelos cascos dos cavalos, enquanto o som do trovão é o barulho das rodas da carruagem de Taranis. Cernunnos, também conhecido como cornífero, um dos mais antigos deuses celtas. Cernunnos tem orelha e chifre de um cervo e é o senhor dos animais, sendo muitas vezes representado ao lado deles, alimentando-os, e ele tem o poder de mutação, podendo aparecer na forma de cobra, lobo ou cervo. Dea matrona, espécie de deusa mãe, para os celtas continentais, é frequentemente representada como 3 mulheres, carregando diferentes itens, como um peixe, uma cesta de frutas. O 3 é um número sagrado para os celtas. Épona, a deusa da terra, quase sempre aparece junto a um cavalo. O vigor e a força do animal simbolizam o poder e a fertilidade da terra. Arqueólogos acreditam que figuras de cavalos brancos entalhadas em cavernas europeias eram dedicadas a Épona. Belenus. Os celtas têm diversos deuses da luz e do fogo, batizados com a palavra Bel, brilhante na língua deles. Bel significa brilhante. Além de Belenus, Beleducadros. Por exemplo, os celtas veem esses deuses como uma só entidade por possuírem funções e atributos parecidos. Vamos falar agora deuses herói e crenças que se desenvolveram principalmente na Irlanda. Anteriormente falamos as divindades mais populares no noroeste do continente europeu. Dagda. A base dos mitos irlandeses são guerras entre 2 raças divinas. Os Tuatha de Daman, os Tuatha de Dara e os Fomorians Dagda, deus da magia
e da sabedoria. É um tuata e tem um taco com 2 pontas. Uma pode matar 9 homens e outra pode ressuscitar os mortos. Lug, além de guerreiro, o deus dos raios do sol e da luz, é um artesão que cria diversas armas mágicas, inclusive uma espada que pode cortar qualquer coisa. Em uma batalha, Lug assassinou o líder dos Fomorians, uma divindade chamada Balor. Cuchulain, filho de Lug. Cuchulain não é um deus, mas um herói, guerreiro. Ele detona os inimigos com uma lança cheia de espinhos na ponta. Certa vez, porém, foi atingido por sua própria arma. Para poder continuar lutando, amarrou-se a um pilar de pedra. Morrigan, a deusa da guerra. A deusa da guerra pode mudar sua forma humana para uma forma animal. Quando aparece como um corvo, anuncia que a morte está próxima. Se ela lavar a arma de um guerreiro, também é sinal de que ele morrerá. Phil McCall, caçador, profeta e guerreiro. Finn é outro herói da mitologia irlandesa. Um de seus grandes feitos foi ter salvado os reis da Irlanda de um goblin, uma criatura monstruosa que atormentava o lugar em que eles viviam. Manannan, Maclir, o deus dos mares e do mundo dos mortos, também é um tuat de Danann. Ele deu a Lug um barco mágico para ajudá-lo a combater os Fomorians. Manannan é o patrono da Irlanda e dos seus heróis irlandeses. Para os celtas, para essa religião pagã, eles não creem no inferno, nem na tortura eterna. Depois da morte, os celtas da Irlanda sempre saem ganhando, segundo a visão deles. Segundo a mitologia irlandesa, todos os mortos seguem para um reino mítico chamado Magmel. Nas lendas de Magmel, é citada, ora, como uma ilha ao oeste da Irlanda, ora, como uma espécie de reino submarino. Magmel significa algo como planície da felicidade. Esse reino, governado por Manannan Maclir, é um paraíso de prazeres, onde a alegria dura para sempre, onde não há doenças, julgamentos e punições. Para os celtas irlandeses, os vivos também podem chegar lá. Heróis envolvidos em aventuras e até mesmo viajantes comuns, empurrados por uma tempestade, podem chegar ao mítico reino eterno. Amém, meus queridos? Isso aqui é mais um estudo referente à mitologia celta. Sou o pastor Cláudio Carvalho. Você irá nos ajudar muito deixando seu like, deixe seu comentário, é muito importante. Compartilha, você que é novo está chegando aqui no canal. Se inscreva e aperte a notificação para você receber mais vídeo. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus.